Olá, eu sou Regina Lúcia Nogueira, neurocientista e psicóloga da Neuroscience BR e psicóloga no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Nesse nosso encontro, nós vamos falar sobre neurociência e trauma, agravos do impacto da violência doméstica sobre o cérebro devido aos estressores traumáticos adicionais da pandemia do Covid-19. Nessa primeira parte, eu falarei sobre o impacto traumático da violência doméstica sobre o cérebro, o que já sabemos, ou seja, o objetivo é rever alguns aspectos importantes que temos discutido sobre esse tema em outras oportunidades. Então, o primeiro aspecto importante é definir o que é trauma. Então, lembrando que, diante de situações ameaçadoras, ocorrem uma série de alterações no funcionamento do nosso organismo. Então, ocorre liberação de hormônios no cérebro. Essa liberação de hormônios atinge a corrente sanguínea e na medula da suprarrenal ocorre uma liberação de adrenalina e cortisol, e essa alteração, mais ativação de estruturas cerebrais, favorece reações de defesa como luta, fuga e congelamento. O cortisol, que é liberado em resposta ao estresse, ele altera o funcionamento do cérebro e de uma forma deletéria, dependendo da duração desses efeitos. Então, eu comecei com essa figura de um homem sendo assaltado para lembrar que todos nós estamos sujeitos ao trauma, independente de gênero. Aqui lembrando que essa reação, que é fácil a gente identificar diante de um assalto, como eu mostrei anteriormente, também pode ser causado como uma ameaça, como a do Covid-19 e das suas consequências, e também pela violência doméstica. E eu, em especial, gosto dessa imagem porque esse impacto se dará sobre a mulher, mas também sobre os seus filhos. O que vai fazer o cérebro identificar essa ameaça e selecionar uma resposta de defesa vai depender do tipo de estímulo aversivo. Nesse exemplo aí, vai depender da distância física, no caso, né, se a ameaça estava sendo vista, era distante, era a média distância, era a curta distância, experiências prévias, qual é o grau da ameaça que foi percebida e, muito importante, os significados que a pessoa atribui a essa ameaça. Então, aqui para mostrar, né, a parte endócrina. Então, a gente tem, diante dessas situações estressoras, ameaçadoras, a gente tem ativação de estrutura cerebral, que promove liberação de hormônio na glândula, na hipófise, chamada também pituitária. Quando atinge a corrente sanguínea, aqui na medula da suprarrenal, há uma liberação de adrenalina e cortisol, como eu havia dito para vocês. Qual que é o objetivo disso? É a sobrevivência. É o organismo se adaptar e enfrentar aquela situação, ele usar os seus recursos para otimizar a sobrevivência. Agora, isso que o sistema nervoso faz o tempo todo, nós temos um sistema fisiológico que processa diferentes informações, inclusive de ameaça. Quando esse sistema falha, e nós vamos ver alguns dos motivos que ele pode falhar, ou seja, quando o evento traumático ele excede a capacidade de recursos do indivíduo, então a gente tem essa falha, nós temos o trauma e diferentes psicopatologias. Então, a palavra trauma é utilizada tanto para o evento traumático, em alguns momentos, quanto para as consequências desse evento traumático. E o que pode causar essa falha no processamento? A intensidade do estímulo, a característica, então, dessa ameaça, se houve uma descontinuidade repentina da vivência físico-psíquica, quantidade de estímulos, se é imprevisível, o risco que foi percebido, se é inescapável, se é crônico, se é precoce, se é uma combinação desses, e nunca é possível saber, de fato, qual evento traumático vai exceder os nossos recursos e qual não vai. Então, o trauma, né, nós temos aqui a marca do trauma, que é a experiência traumática causando uma resposta imediata e a longo prazo no cérebro,
alterando o funcionamento de várias estruturas que eu não vou entrar aqui. Então, aqui uma neuroimagem, por exemplo, mostrando alterações de estruturas importantes do cérebro após em pessoas com transtornos de estresse pós-traumática. E aí, então, esse trauma, ele pode ser definido, então, ao dano que é causado por uma exposição a um episódio concreto ou ameaça, isso é importante, a morte, lesão grave. Outro aspecto importante em relação do trauma é que essa exposição ela pode ser vivenciada, testemunhada, eu saber que alguém próximo sofreu um evento traumático ou ser exposto de forma repetitiva ou extrema a detalhes aversivos de um evento traumático. Então, a exposição a um evento traumático, ela é um pré-requisito para o diagnóstico de um transtorno ligado a trauma e estresse, que é o transtorno de estresse pós-traumático, mas também está associado a uma gama de outros resultados adversos à saúde física e cerebral. Então, dentro do transtorno de estresse pós-traumático, são comuns sintomas de intrusão, por exemplo, sonhos e pesadelos, sintomas de evitação, a pessoa com trauma querer evitar pessoas, situações ou circunstâncias associadas ao evento que ela viveu, alterações de cognições ou humor e uma hiperexcitabilidade. Então, são sintomas presentes em pessoas com transtornos de estresse pós-traumático. Outro aspecto que eu quero trazer é sobre a epidemiologia do trauma. Então, um estudo sobre a epidemiologia do trauma realizado pela Organização Mundial de Saúde e pela Universidade de Harvard. Então, nesse estudo, eles investigaram a prevalência de evento traumático em 24 países, incluindo o Brasil. E o que eles encontraram é que 70,4% dos entrevistados haviam vivenciado pelo menos um evento traumático ao longo da vida. E 30,5% haviam sido expostos a 4 ou mais eventos traumáticos. Então, aqui o Brasil fazendo parte, né, dos países onde os entrevistados tinham, mais de 70% da população entrevistada tinha experienciado trauma. E aí existem alguns fatores significativos para favorecer trauma. Então, são eventos associados à exposição à violência coletiva, eventos traumáticos associados a causar ou testemunhar danos corporais graves a outras pessoas, eventos traumáticos associados à exposição à violência interpessoal, e aqui a gente vai entrar, ser espancado por um cuidador quando criança, testemunhar brigas físicas em casas quando criança, ou ser espancado por alguém que não é um cuidador. E um aspecto importante é que exposição à violência interpessoal é um dos fatores que está mais associado ao desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático. A gente tem eventos traumáticos associados à exposição a parceiro íntimo ou violência sexual, eventos traumáticos associados a acidentes ou lesões, e aqui inclui doenças com risco de vida, né? É importante lembrar isso nesse momento da pandemia do Covid-19, e outros traumas como morte esperada de um ente querido. Na parte 2 a gente vai ver mais sobre isso. A gente inclui aqui também desastre causado pelo homem. Eu gosto em especial dessa frase do Peter Levine, um estudioso da área do trauma, que ele fala que trauma não é doença, embora, né, os manuais de transtornos, como o DSM-5, o CID-10, coloca assim como uma doença, um transtorno, mas ele fala que é uma experiência humana enraizada nos instintos de sobrevivência. E a gente viu há pouco, sim, que o trauma está ligado a essa exposição a experiências concretas ou de ameaça de morte, lesão física grave ou violência sexual. E um aspecto que eu tenho destacado é que a violência doméstica é um fator de risco para a saúde física e cerebral.
Aqui nós temos um estudo da Organização Mundial de Saúde, onde ele destaca 3 mecanismos chaves pelos quais a violência doméstica pode levar a efeitos adversos à saúde. Ou pelo trauma físico, por trauma psicológico ou estresse, e medo e controle. E embora eu não vou me deter, a gente é familiarizado com o trauma físico, mas lembrando que o trauma psicológico, ele favorece, ele tem um impacto sobre a saúde mental, que eu prefiro chamar de cerebral, ou diretamente, ou indiretamente, via trauma físico, via medo e controle. O trauma psicológico, o estresse, favorece o uso e abuso de substâncias, favorece algumas doenças não transmissíveis, como doenças cardiovasculares e hipertensão, transtornos somatoformes, né, que eu gosto de insistir, que é aquele relato que a mulher vítima de violência é poliqueixosa, e esse medo e controle, principalmente sobre controle sexual e reprodutivos, sobre saúde materna e perinatal, sobre cuidados da vítima com saúde e com a sua saúde reprodutiva e sexual. Esses fatores interagem, levando a invalidez, deficiências, incapacidades e morte por doenças, por homicídio e suicídio. Quando a gente fala de trauma e TEPT em pesquisas, né, em pesquisas mundiais de saúde mental da OMS, e toda vez que eu tiver, deveria ter lembrado disso antes, mas toda vez que eu tiver um artigo em inglês, aqui tem a tradução do título em português, e aqui onde você pode localizar. E o que se tem? Que o risco de desenvolvimento de TEPT varia significativamente de acordo com o tipo de trauma. E o que se tem, né, quando a gente fala de eventos traumáticos em mulheres? Que o trauma intencional tem associação maior com o desenvolvimento de transtornos de estresse pós-traumáticos do que eventos traumáticos não intencionais. Que a agressão sexual é o tipo mais frequente de trauma experimentado por mulheres com transtorno de estresse pós-traumático, e que as mulheres têm 4 vezes mais chances de desenvolver transtorno de estresse pós-traumático do que os homens. Então, alguns agravantes para violência doméstica impactar o cérebro de forma deletéria é o fato de ser um evento vivenciado individualmente, é um evento causado por pessoas, e ele é uma violência intencional. Então, cada fator desse por si é um agravante, e nós temos uma combinação desses 3 fatores. Alguns fatores que influenciam o impacto de uma violência sobre o corpo e o cérebro inclui ainda: qual é o perfil do agressor, quais as características pessoais e estilo de vida da vítima, se tem trauma interior, se tem outros tipos de violências, como é a saúde dela, qual foi a intensidade, frequência, duração, como é a relação com o agressor, vulnerabilidades, e um aspecto fundamental, se tem presença ou não de suporte social. E aqui mais um estudo importante mostrando que mulheres que vivenciam violência doméstica têm 3 vezes mais chances de desenvolver uma doença mental, uma doença cerebral. Então, mulheres sobreviventes de violência por parceiro íntimo e risco de depressão, ansiedade e doença mental grave. Então, assim, finalizando essa primeira parte para a gente lembrar de conceitos importantes sobre trauma, sobre o impacto traumático da violência doméstica sobre o cérebro, a violência doméstica é um evento traumático que altera o funcionamento cerebral, e essas alterações têm efeitos agudos e crônicos sobre emoções, cognição, memória e comportamento dessas vítimas. Com isso, termina essa primeira parte. Obrigada.